Meus prezados irmãos, a paz do Senhor, que Deus nesse dia possa te abençoar, nos abençoar nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para darmos início à nossa Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Nós estamos felizes, alegre, porque Deus nos dá mais esta oportunidade para que possamos, junto com os irmãos, nesse período de crise, nesse período de pandemia, Deus nos dá um tempo novo para que possamos celebrarmos nossas adorações, nossos cultos, nossas escolas bíblicas, junto com a igreja, junto com os irmãos. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar nossas vidas nesta manhã. E nós vamos aqui orar. Quero pedir a minha esposa para fazer uma oração, para que possamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical desta manhã. Eu quero nesta manhã cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, que Deus possa assim nos abençoar. Senhor, meu Deus e Pai, Aleluia. Nós estamos diante da Tua presença, Glorificado é teu bendizendo nome, o Teu nome, te adorando, Pai. Aleluia. Estamos agora, Deus, diante da Tua Graças a palavra, Deus. nesta escola bíblica dominical, meu meu Deus. Senhor amado, que nós possamos, Deus, aprender da Tua Graças a palavra Deus. e ministrar a Aleluia. Tua palavra segundo a Tua vontade. É verdade. Esteja conosco, Pai, nos capacita, aqueles que estarão ouvindo, aqueles que estarão participando, Abençoa, Deus. toma nas Tuas mãos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Amém. Aleluia. Nós vamos cantar Glória a aqui Deus. alguns hinos de nossa harpa cristã, para que possamos então dar início. Deu um hino aí. Não chegou aqui ainda não. Graças a Deus. Nós vamos cantar o hino 61, que fala: Deus tomará conta de ti. Sabemos que o Senhor, né, Ele cuida de cada um, Ele cuida de nós, Ele toma conta de nós e Ele é fiel nas nossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tira. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Ele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que é teu amado pastor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Ele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Chegando a morte, irmão, o Senhor
Tá show. Devemos cantar mais um hino, irmãos, para que possamos dar prosseguimento à nossa escola bíblica dominical desta manhã. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar o hino 4. Não desanimes, Deus proverá. Deus cuidará de ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tira. Pode tirar. Eu tô com outro hino na cabeça. Pode tirar. Não Desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, seu coração palpitar de dor, Deus velará por ti, tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes ele fará, Deus velará por ti. Eu que precisa não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes ele fará, Deus velará por ti. Eu que precisa não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus é fiel, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós Aleluia. vamos, irmãos, fazer a leitura da revista da escola Glória a dominical Deus.
Hoje nós temos um tema Santo é o bastante Senhor, importante, aleluia. bastante interessante. A lição é de número 5 deste domingo. A paz do Senhor, irmã Senilda de Oliveira. A paz do Senhor, pastor Francisco Pimenta e a sua digníssima esposa, lá do Rio de Janeiro, irmã Elizabeth Vargas. Que Deus possa abençoá-los nesta manhã abençoada, dia do Senhor, onde iremos estudar Aleluia, a Jesus. palavra de Deus. Eu não consegui compartilhar ainda não. Tá. O tema vai falar que Zorobabel recomeça a construção do templo. O texto áureo, tirar o óculos aqui, o texto áureo diz assim: ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia que se fundou Glória o templo a Deus, do aleluia. Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. A verdade prática diz que, sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estaremos fazendo a leitura bíblica em classe no livro de Esdras, Aleluia, capítulo Jesus. 5, Glória a verso 1 e Deus. 2, livro do profeta Ageu, capítulo 1, verso 1, 12, Zacarias, capítulo 4, versos 6 a 10. Vamos acompanhar a leitura bíblica em classe da palavra de Deus da nossa revista. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor Deus, Aleluia, e as palavras glória a do Deus. profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, e tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra, que discorrem por toda a terra. Que Deus possa continuar abençoando a sua palavra. Iremos Aleluia, aqui fazer glória mais a Deus. uma oração e passar para a nossa irmã Deusimar, que estará ministrando a escola bíblica dominical nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, quero lhe agradecer por esta oportunidade. Aleluia, Toma nossas glória a vidas em tuas Deus. mãos. A tua Aleluia. filha
que vai ministrar Jesus, a tua nós lição, cremos na a tua tua palavra, a fidelidade. Bíblia Sagrada. Nos ajuda, Fala nos Deus. corações, dá discernimento, faça-nos entender, Deus, Senhor, a tua aleluia. palavra. Fica Tu és conosco e nos fiel. ajuda nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Deus, irmã. Glória a Deus. Nós estamos diante de uma lição importantíssima, uma palavra maravilhosa. Domingo passado nós estudamos sobre o momento em que a construção do templo, a reconstrução do templo, ela foi interrompida. E foi um momento assim muito difícil, porque passaram 15 anos parados, a obra parada. E hoje a mensagem é uma mensagem maravilhosa, porque vai falar do momento em que eles voltam a construir, eles retomam essa construção depois de 15 anos. E como que isso ocorreu? E o importante é que vai falar do ministério profético. Vai falar sobre dois profetas, o profeta Zacarias e o profeta Ageu. Os dois profetas que incentivaram Zorobabel, incentivaram Josué, o sumo sacerdote, e incentivaram o povo para que eles pudessem prosseguir com aquela obra. Então é uma lição importantíssima, é uma palavra maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração nesta manhã, aleluia, porque Ele tem falado nos nossos corações através desta palavra. E vai falar muito sobre profeta, sobre profecia, é de extrema importância para nós. A leitura em classe que foi lida, ela vai falar em 3 livros, né? Esdras, Ageu e Zacarias. Por quê? Porque todos eles vão falar o mesmo assunto. Esdras narrando a história do que ocorreu, Ageu a profecia e Zacarias também a profecia, né? O momento profético. Então, Deus, ele levantou esses dois profetas para animar, para incentivar o povo, para incentivar, né, o sacerdote, para incentivar o líder político, o príncipe, que era Zorobabel. E Deus, ele continua ainda fazendo isso nos nossos dias, na nossa vida, porque ele é fiel. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Na introdução da nossa lição, nós temos aqui, nesta lição estudaremos como Deus, depois da construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Nós vamos entender também nesta lição como que era o ministério profético no Antigo Testamento, tá? E a diferença para os nossos dias de hoje. Daquilo que a palavra de Deus, ela traz para nós. O profeta é a boca de Deus, falando ao povo. Deus suscita, primeiro tópico, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu e depois levantou Zacarias. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os 2 líderes e também com o povo judeu. Então aqui nós estamos vendo 2 profetas, tá? Ageu, capítulo 1, versículo 1. Nós já até lemos na lição passada, né? Alguma coisa no livro de Ageu, no livro de Zacarias também. E aqui eu achei interessante isso, porque aqui está dizendo que eles não foram convidados por ninguém para ir lá. Esse é o bom, né? Aquele que chega de surpresa. E eles foram porque Deus os enviou.
poder levar a palavra que Deus estava ordenando que eles levassem. Zorobabel, quem era Zorobabel? Zorobabel era o líder político. Ele recebeu uma mensagem pessoal. O que é uma mensagem pessoal? Uma mensagem direcionada a ele. Quando Deus falou, e tu, Zorobabel, filho de Seatiel. Então, foi uma mensagem que ele recebeu da parte de Deus, uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhes uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido, que Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. Zacarias capítulo 4, versículo 1 ao 4 e depois o versículo 3. Então, no capítulo 4, nós temos a 5ª visão do profeta Zacarias. Visão, o candelabro de ouro entre 2 oliveiras. Eu não vou ler a mensagem toda, mas você pode ir marcando aí para ler depois. As dificuldades. No versículo 6, é um versículo muito conhecido, que disse, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus estava falando para Zorobabel que não era pela força dele, não era pela capacidade dele. Era o Senhor que iria fazer. Seria o Espírito Santo de Deus que iria fazer, que iria levantar ele, que ia fortalecer ele, que iria sustentar ele naquela obra de construção. As dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seria como uma campina, uma planície. Zacarias capítulo 4, versículo 7, vai dizer assim, quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça, a graça para ela. Então o Senhor está dizendo, Zorobabel, você está vendo um monte na sua frente, não está? Mas eu torno esse monte, eu aplano esse monte. Eu torno esse monte como uma campina. E Deus é o mesmo. Aquele Deus que falou com Zorobabel é o mesmo Deus que fala comigo e com você. Esse monte que está à sua frente não é nada, porque eu aplano, eu torno uma campina, eu coloco em terra plana. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. Que coisa linda, né? Porque Deus vai falar para Zorobabel que além dele construir, o Senhor, deixa eu me ajeitar aqui, o Senhor daria condição a ele de terminar a obra, de concluir a obra. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu não sei se você já ouviu a voz de Deus, o Senhor te fazer promessa, mas isso é lindo, isso é maravilhoso, porque quando o Senhor nos faz promessa, aquela promessa ela nos sustenta, ela nos fortalece, é como que ela nos alimentasse, e isso é bom, porque através desta profecia, desta mensagem profética, Zorobabel, ele vai se fortalecer, porque Deus estava falando com ele, e isso é maravilhoso, glória a Deus por isso. Josué,
Quem era Josué? O sumo sacerdote e líder espiritual do povo. Recebeu também uma mensagem pessoal. Deus falou diretamente com ele. Observamos na lição passada que ele estava com vestido sujo. Lembra? Na lição passada nós falamos, desta mensagem. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Quando o Senhor disse que trocaria as suas vestes. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas. Deus estava dizendo, eu estou trocando as suas vestes, eu estou te dando as vestes novas. Zacarias 3:4, que vai dizer, tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai dele as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E disse eu, põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E disse, olha, havia feito passar dele toda a iniquidade. E que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Aleluia. Depois, Josué era o sacerdote, E Deus dá uma palavra pessoal para ele. Então o Senhor, ele está animando o líder político, o líder espiritual do povo, os dois principais líderes de Jerusalém. Deus está falando com eles, Deus está animando eles, Deus está falando, fazendo promessa para eles. E agora, Deus vai falar com o povo. Deus vai falar com o povo. Recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido era consequência da omissão frente ao dever que tinha com a casa do Senhor. Ageu, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Nós já lemos, fizemos menção semana passada, mas nós vamos ler de novo, que vai dizer assim, o 6, versículo 6, do 6 ao 9. Vai dizer, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não chega, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Que mensagem, E bastante atual também. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa das suas próprias casas. O que estava acontecendo? Cada um estava preocupado com a sua vida pessoal. Cada um estava preocupado com as suas coisas pessoais. Não havia uma preocupação com a obra do Senhor. Por quê? Porque aquela obra tinha sido impedida de ser construída. Às vezes isso acontece. Às vezes isso acontece. A gente tem, a gente luta por alguma coisa, Deus até tem falado, e de repente vem um empecilho. Só que esse empecilho não pode nos abater o tempo todo. Esse empecilho nós precisamos ter força para vencer. O que vai acontecer ali? O que vai acontecer ali é algo assim, aquele povo vai se desanimar e vai preocupar com eles, com as coisas pessoais deles, com as casas deles. Só que o que eles estavam fazendo para si não estava tendo prosperidade. Não havia prosperidade. Eles estavam sempre em
em condição de necessidade, estavam sempre precisando de alguma coisa. Então, vai ficar uma situação complicada por conta disso. Aí o Senhor vai falar, sabe por quê? Que vocês estão recebendo salário em um saquetel furado, porque vocês não estão preocupados com a minha obra. Isso é sério, porque isso também chama nossa atenção como igreja do Senhor Jesus. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado. O Senhor estava dando uma ordem ao povo: subi ao monte, traz madeira, começa a edificar. Uma ordem de Deus. Não era a ordem de um rei, não era a ordem de um homem, mas era a ordem de Deus para eles. Aleluia. Número 2, o resultado da mensagem dos profetas. O que aquela mensagem gerou neles? O poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem. O povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Oh, coisa boa, né? Quando o povo, quando os líderes, quando a igreja, ela é renovada, ela ouve a voz de Deus e ela recebe. Então Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Quando os inimigos vieram a eles perguntando quem havia dado ordem, isso aqui é importante demais, quem havia dado ordem para edificar a casa? Responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Irmãos, isso é interessante, né? Ciro tinha dado a ordem e eles começaram a construir. Os inimigos vieram, prepararam uma carta contra eles e o outro rei proíbe. Aí nós vemos que eles podiam naquela época falar, não, mas Ciro deu ordem. Mas eles se enfraqueceram, eles tiveram medo. Mas quando Deus anima eles, eles vão lembrar que Ciro tinha dado esta ordem. Eles vão lembrar que eles tinham recebido esta ordem de Deus. Aí quando os inimigos chegam, quem deu a ordem? O próprio rei Ciro tinha dado a ordem. Então eles tinham a ordem de Deus, mas eles tinham também a ordem do homem aqui na terra, que Deus tinha usado para dar a ordem. Então Deus, ele faz, Deus, ele fala, mas ele vai usar também pessoas aqui na terra para dar a ordem, para assinar o documento, para fazer o documento e dizer, esta vitória é sua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo. E os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento aos fatos ao rei Dário. Então agora o rei Dário estava no poder e eles vão de novo dizer para o rei, olha, eles estão construindo e isso não pode ocorrer. Aí o que vai acontecer? O rei Dário, olha, e agora reinava sobre todo o Império Persa. O rei Dário mandou que os seus escrivães verificassem o referido édito de Ciro e se ele havia dado ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Feita a verificação nos registros dos éditos dos reis da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro. E assim o rei Dário confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Então, quando o rei ficou sabendo daquilo, alguém também vai dizer para o rei, mas Ciro deu ordem. Aí o rei Dário vai olhar lá, vai pedir aos escrivãos, os escribas da época,
Fala, procura aí nos documentos. Encontra aí nos documentos, acha aí nos documentos. E eles encontraram a ordem dada, o decreto dado por Ciro para que fosse reedificado aquele templo. Glória a Deus por isso. Deus não nos deixa enganados e nem confundidos. Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Glória a Deus. Número 3. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu de Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa e a aperfeiçoaram, conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro e de Dário, né, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa. Esdras capítulo 6, versículo 15. Que grande bênção! O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se agora com a ajuda dos profetas. Foi renovado e levado o resultado glorioso. Toda honra e glória seja somente ao Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Deus, ele é sempre fiel àqueles que o buscam. O reinício e conclusão da construção do templo só foi possível graças aos ministérios proféticos de Ageu e Zacarias. Suas profecias incluíam, primeiro, ordens diretas de Deus, Ageu 1:8. Segunda, advertências e repreensão, Ageu 1:9-11, quando Deus repreende eles por ter deixado a obra incompleta. Exortação, Ageu 2:4. E a quarta, alento mediante a promessa de bênçãos futuras. A palavra de Deus, através de Jeremias, puseram em marcha o início da reconstrução do templo. Da mesma forma, agora, a palavra do Senhor, através de Ageu e Zacarias, impulsionava a conclusão da obra. Segundo tópico, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Então, agora, nós vamos falar do ministério profético, a importância do ministério profético, principalmente no Velho Testamento, e vamos falar também como que ocorre hoje, o que é aceito hoje. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Então, através do ministério profético, né, de Ageu e Zacarias, Deus vai usar esses profetas para animar, para incentivar, para dizer ao povo, Deus está mandando reconstruir. Número 1, manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento. Vamos mencionar apenas 2. Um é de Moisés, o grande líder que Deus levantou para libertar seu povo da escravidão do Egito, recebeu de Deus um preparo sobrenatural, o que lhe deu muita autoridade espiritual. Com a sua vara, fazia grandes maravilhas. Deus, ele chama Moisés, né? Moisés, ele vai viver esse preparo de Deus. Deus vai permitir que ele vê coisas, que ele ouve Deus falar. Ele fala diretamente com Deus, né? Um grande profeta e um grande líder de fazer sinais e maravilhas. A ponto dos sábios do Egito querer fazer a mesma coisa. Mas Deus estava usando Moisés, né, naquele momento. Elias, o profeta de Deus, foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas, em particular pelo rei Acabe, rei de Israel nos dias de Elias. Todo mundo conhece o que Elias viveu. Por quê? Porque Elias viveu num tempo em que Acabe era rei de Israel e tinha por mulher Jezabel.
além de matar os profetas, além de destruir os profetas, levou todo Israel a viver a idolatria, a adorar ao Deus Baal. Então, o que vai acontecer aqui? Pode assim realizar grandes milagres, fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio. Por que ficou 3 anos e meio sem chover? Porque Elias profetizou que não iria chover. E a chuva só veio quando Elias profetizou de novo que ia chover. Que coisa, né? Que grandeza, que intimidade com Deus do profeta Elias que ele tinha. Pode assim realizar grandes milagres, fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio, além de outros. O ponto alto do seu ministério foi o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Um dos maiores confrontos da história, em que Deus prova realmente de fato. Um dos maiores desafios realizado, né, foi esse no confronto do Carmelo. Nessa ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar: só o Senhor é Deus. E aquele povo que tinha sido levado à idolatria, que estava lá, porque o povo, a multidão, eles vão ver o que vai acontecer. Eles estavam ali para ver o que iria acontecer. E aí, eles percebem que só o Senhor é Deus. E isso é muito maravilhoso. Naquele confronto no Carmelo, naquele desafio que Elias fala: vamos ver o Deus que vai responder com fogo. E isso é maravilhoso, isso é tremendo. E nós glorificamos o nome do Senhor Jesus. Número 2, manifestações sobrenaturais do Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e 6. Os apóstolos eram revestidos desses dons, meio divino para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação: não desprezes o dom que há em ti. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: despertes o dom de Deus que existe em ti. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores dons. E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. A Bíblia vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que após Jesus ser, elevado ao céu, ele vai enviar o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo de Deus. E aqueles que permaneceram em Jerusalém, aqueles que permaneceram unidos ali, juntos, eles foram revestidos de poder de Deus. E a Bíblia vai dizer que eles começaram a falar em outras línguas que eles não conheciam. Então eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E esse mesmo Espírito Santo, ele proporciona dons espirituais aos seus servos. Estes dons espirituais é para ser usado na obra de Deus. Não é para benefício próprio da pessoa. É para ser usado na obra de Deus. E Paulo recomendava muito a Timóteo, a quem ele tinha assim como filho, Ele recomendava: despertas o dom de Deus que existe em ti. Para mim saber se eu tenho dom, eu preciso despertar, eu preciso buscar. Será que nós estamos buscando os dons espirituais? Será que nós estamos clamando ao Senhor, falando: Senhor,
Se o Senhor deseja, me dê dons espirituais para que eu possa usar na tua obra. Então aqui Paulo chama a atenção de Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti, que há em você. Qual o dom que Deus te deu? Qual é a capacidade espiritual que Deus te deu? Qual é o seu chamado? Então o Senhor ele tá nos despertando nesta manhã. Por quê? Porque através do dom que Deus me deu, alguém está precisando, alguém está necessitado. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que os próprios apóstolos, depois que eles receberam o Espírito Santo de Deus, que eles receberam dons, Deus, através do Espírito Santo, fazia maravilhas na vida deles. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas se convertiam, né? O Senhor falava com eles, o Senhor abria a prisão, tirava eles da prisão. O Senhor dava escape, dava livramento. Às vezes Deus quer te usar para orar para enfermo. Às vezes Deus quer te usar para pessoas se converter. Deus quer te usar para animar pessoas nesse tempo de dificuldade. Então a Bíblia fala, desperta o dom de Deus que há em ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dentro do subsídio teológico, tem uma parte que vai falar de profecia. O que é profecia? No Antigo Testamento, um oráculo profético ou mensagem a ser transmitida ao povo era entendida como um peso, que é peso do Senhor que foi dado ao profeta tal. Em hebraico, massa, sobre a alma do profeta, até que ele pudesse pronunciá-la. O profeta, ele tinha a responsabilidade de anunciar a profecia uma vez recebida por Deus. Lembra de Jonas? Jonas recebeu uma profecia de Deus, que ele tinha que profetizar em Nínive. Mas ele não queria entregar aquela profecia. Ele não queria ir para Nínive, então ele vai para outro lugar. Mas enquanto ele não foi lá em Nínive, entregou a profecia. E Deus, né, tratou com Jonas para que ele pudesse entregar aquela profecia. O profeta tem que ter credibilidade. O profeta tem que ter credibilidade espiritual. Por quê? Porque você é responsável, você tem que cuidar da profecia que Deus te deu. Isso é muito sério. Você tem que cuidar da profecia que Deus te deu. O Senhor te deu, o Senhor te capacitou, o Senhor confiou em você. Então, aquilo ali é responsabilidade sua. Eu e você precisamos ter credibilidade espiritual. Nós temos responsabilidade com a profecia que Deus coloca na nossa boca. E isso é muito sério. Por quê? Porque o Senhor vai requerer de nós. Então, precisamos ter credibilidade espiritual. Aí, olha, tem, né, vários lugares aqui na Bíblia que fala. Também foi usada a palavra bull, um bull, relacionada como nabi, profeta. O termo no Novo Testamento é a palavra grega profeteia, que pode se referir a uma atividade profética ou a profetizar. Ao dom de profecia ou a profetizar a declarações proféticas. Então a Bíblia vai dizer, né, vários no Velho Testamento e no Novo Testamento. Os profetas foram os primeiros de todos os pronunciadores e porta-voz de Deus. O profeta, ele era um porta-voz de Deus. Moisés, o maior de todos os profetas, deveria receber a palavra diretamente de Deus e transmiti-la a Arão, que era seu porta-voz. Como Moisés deveria ser o Deus do faraó, o ministério de Arão demonstra perfeitamente o ministério do porta-voz. Todos aqueles que agem na função de proclamar a palavra de Deus são seus porta-vozes. Se você proclama a palavra de Deus,
você é porta-voz de Deus. Sendo porta-voz de Deus, é um profeta de Deus. Todos aqueles que agem na função de proclamar a palavra de Deus são seus porta-vozes. É nesse sentido que o crente no Novo Testamento pode profetizar, quando está diretamente habilitado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele capacita o crente para que ele transmita a palavra de Deus como porta-voz de Deus. Não é a palavra que eu quero, mas é a palavra, né, que o Senhor, ele tem nos dado. Não é nada inventado, nada criado, nada fantasiado, mas é o que Deus dá. E eu queria chamar a atenção para um fato, quando nós usamos a palavra oráculo. Oráculo ou profeta, as outras culturas, as outras divindades também tinham os oráculos. Também proferiam, né, coisas. E isso acontece hoje, nos nossos dias. Porque tem pessoas que vai, né, na cartomante, aquele que usa outros artifícios. Existem várias culturas, várias religiões que têm os seus oráculos, que usam alguma coisa para dar uma informação para aquele que deseja. E é isso que nós temos que ter cuidado. A fonte da profecia. Quem é que está falando? É Deus que está falando? Deus que nós servimos? Ou tem uma outra fonte desconhecida? Porque Paulo, né, quando pregava em Filipos, me parece, tinha uma moça que quando ele passava, falava, esse é um servo do Deus vivo. Mas ela tinha o quê? O espírito de adivinhação. E tem pessoas que andam atrás de adivinhação. E isso é pecado. A profecia, Deus fala quando Ele quer, na hora que Ele quer. E a maior profecia é a sua palavra. Deus fala conosco através da sua palavra. Glória a Deus por isso. Vamos agora para o tópico 3, o ministério da profecia à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Não adianta a pessoa querer e fazer e acontecer. Tem que ter o chamado de Deus. Quem escolhe é o Senhor. E eu tenho que viver esse chamado, zelar por esse chamado, porque o Senhor confiou em mim o chamado, então eu preciso cuidar desse chamado. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. Como é que era o profeta no Antigo Testamento e hoje? Como é que funciona hoje? E isso é muito importante, né? Vamos ficar ligados porque o Senhor está falando conosco. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, ele era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Então, veja bem, no Antigo Testamento, gente, eles não tinham uma Bíblia como nós temos hoje. Eles não tinham, ainda não era derramado o Espírito Santo de Deus. Eles não tinham esse acesso que nós temos a Deus. Jesus Cristo não tinha nascido ainda, morrido, ressuscitado. Então eles precisavam desses mediadores, desses intermediários, que era quem? O sacerdote para o sacrifício, remissão dos pecados, e o profeta que recebia a mensagem de Deus. Então o profeta, ele recebia de Deus a mensagem para transmitir para as pessoas essa mensagem que ele recebia. Então, quando ele recebia uma mensagem, ele transmitia. Mas o povo também, as pessoas precisavam resolver as suas coisas, ter um direcionamento. E aí, o que eles faziam? Eles recorriam ao profeta. E o profeta consultava o Senhor para Deus falar com o profeta e o profeta falar com o povo ou com a pessoa que tinha ido lá consultar o Senhor.
Então era assim que funcionava, porque o profeta era o porta-voz de Deus. Tinha gente que gostava de profeta, tinha gente que não gostava, entendeu? Mas eles consultavam o profeta. Aí nós temos aqui alguns exemplos. Ó, em Ezequiel, capítulo 20, versículo 2, os anciãos vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que por causa das suas abominações, eles não receberiam resposta. Isso é tremendo, né? Ezequiel, que seria um sacerdote, aí ele vai para o cativeiro, lá Deus chama ele como profeta. E ele vai profetizar lá no cativeiro. Aí as pessoas vêm até ele, consulta o Senhor. E ele vai falar, Deus não vai falar. Deus não vai falar. Deus não é obrigado a falar comigo na hora que eu quero. Deus não é obrigado a falar. Ele fala pela sua misericórdia. E aqui Deus não falou, Deus não deu resposta. Em 1 Samuel capítulo 9, versículos 6 e 7, isso aqui é muito interessante, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul que se haviam perdido. É muito conhecida essa mensagem também. O pai de Saul, que foi rei de Israel, Saul não era rei de Israel, era uma pessoa, né, simples do lugar. Sumiram as jumentas do seu pai e ele foi procurar as jumentas e ele não achava a jumenta. Aí sabe o que ele fez? Vou procurar o profeta, porque para Deus falar, vou consultar o profeta para saber aonde que as jumentas estão. No que ele vai consultar o profeta para saber das jumentas, Deus fala com o profeta, ó, fala com ele que as jumentas já foram encontradas, mas o que eu tenho com ele é algo grandioso. Ele será rei de Israel. Que coisa linda, né? Tem gente andando atrás de jumenta e Deus está falando, eu tenho algo grande para você. Você será, né, o que o Senhor falou para Saul, será rei de Israel. Então, às vezes, a pessoa tem um chamado e isso é maravilhoso. Então, eles foram lá consultar o profeta por causa das jumentas que tinha extraviado, né? A gente fala, meu Deus, mas para que isso? Porque quando eles não conseguiam achar a jumenta, vão consultar o profeta. E Deus falou algo para a vida dele. Ele achou que Deus ia falar só onde estava a jumenta. Deus falou muito além, muito mais do que ele precisava. Glória a Deus por isso. Ó, em 1 Reis 14, 2 e 3, está registrada uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não. O profeta respondeu da parte de Deus. 1 Reis 14, 4 e 7. Vamos ler, né, essa palavra. 1 Reis 14, eu sei do que se trata, eu gosto muito desta palavra. 1 Reis 14, 2 e 3. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse esta sua mulher, dispõe-te agora, disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, a qual meu respeito disse que eu seria rei sobre este povo. Essa história é maravilhosa. O filho de Jeroboão, Abias, filho de Jeroboão. Jeroboão era rei de Israel. Adoeceu. E aí Jeroboão chama a sua esposa e fala, olha, vai consultar o profeta. Vai consultar o profeta Aías. O profeta Aías estava velho. O profeta Aías estava cego. O profeta Aías estava bem abatido já. Mas Deus era na vida dele. A Bíblia fala que quando aquela mulher chega na porta da casa do profeta cego, ela estava disfarçada, não precisava nem disfarçar porque ele estava cego.
E Deus usa o profeta fala: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? E aí Deus vai falar sobre a situação do menino doente que morre, e o Senhor vai ainda chamar a atenção para os pecados de Israel, para os pecados de Jeroboão. Que coisa, né? Às vezes a pessoa acha que Deus vai falar só aquilo que ele quer ouvir e vai falar do jeito que ele quer. Aí Deus traz uma palavra, porque foi consultar o profeta e Deus falou sobre aquela situação e o profeta não temeu e falou o que Deus mandou. Moisés transmitia aos anciãos o que Deus lhe falava. Êxodo capítulo 19, 7 e 8. Moisés transmitia aos anciãos dali. Vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. O profeta na dispensação do Novo Testamento, isso aqui é importante demais. Entre os dons espirituais está o de profetizar, 1 Coríntios 12, 10. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Atos 2, 17. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta, como no Antigo Testamento, né? Nós usamos, eu sou profeta de Deus porque estamos pregando a palavra de Deus, mas não é o mesmo profeta do Antigo Testamento. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Este ministério de profeta é o ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação espiritual, espírito profético. Lemos em Atos 21, 8 e 9 que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta chamado Ágabo. As filhas de Filipe profetizavam, mas aqui vai falar de um profeta chamado Ágabo. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam ali a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Lucas, capítulo 16, versículo 16. No pacto na nova aliança, temos Jesus como o único mediador. 1 Timóteo 2,5. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. Presta atenção nisso, que isso é muito sério e importante. No Antigo Testamento, havia o ministério de profeta e as pessoas consultavam o profeta como porta-voz de Deus. Aí aqui Lucas vai dizer: a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Depois de Jesus, nós temos um mediador, que é Cristo. Eu tenho acesso a Deus através de Cristo. Eu posso orar ao Senhor e o Senhor me responder. Então nós temos esse acesso direto a Deus. No Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. Existem pessoas que hoje que ele idolatra uma pessoa que tem um dom de Deus, né? Ele idolatra aquela pessoa. Ao invés dele buscar ao Senhor, ele busca saber de alguém o que ele precisa fazer. Isso é muito sério. Isso é coisa assim, difícil, né? No novo pacto, todos esses acessos a Deus por Jesus Cristo. Jesus é o único mediador. É, portanto, um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder a consulta de qualquer natureza. Isso aqui é muito sério. Se Deus te deu o dom de profecia, Ele é quem vai usar da maneira que Ele quer. E a profecia ela tem uma função.
Aí aqui tá, ó, responder a consulta de qualquer natureza, como casamento, viagem, compra de imóveis, etc. Fica neste caso falando sozinho, porque Deus diz: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. É fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. Vamos entender isso aqui. Tem muita gente que ele quer resolver coisas particulares da sua vida. E eu aconselho que esteja na direção de Deus, que faça na direção de Deus, que tenha uma vida direcionada do Senhor. Como que eu vou ter uma vida direcionada pelo Senhor? Examinando a sua palavra, tendo intimidade com o Senhor através da oração, buscando no Senhor. Sendo assim, eu vou ter uma vida direcionada por Deus. Quando eu for fazer alguma coisa, automaticamente eu vou orar. E nós podemos perguntar tudo ao Senhor. Não tem problema nenhum. Você perguntar ao Senhor. Você pautar a sua vida no Senhor. O Senhor vai te orientando. Você vai viver uma vida com Deus. Você vai ter intimidade com Deus. O que não é correto, o que não justifica o ministério, né? O dom de profecia, né? A pessoa que tem o dom de profecia, às vezes a pessoa quer comprar uma casa. Ao invés dele dobrar o joelho, falar com o Senhor, pedir, Senhor, um sinal, ler, abrir a Bíblia, ver o que Deus vai falar com ele na palavra, né? Qual a resposta que Deus tem? Não. Ele quer que a pessoa que tem o dom de profecia diga para ele se é para ele comprar ou não. Aí a pessoa compra. E a pessoa, vamos supor que a pessoa fala, não, Deus está mandando você comprar. Aí a pessoa compra e a pessoa não tem dinheiro para pagar. Quem é o culpado? Ah, é a irmã fulana que é culpada, porque a irmã fulana falou para mim comprar a casa. Eu comprei a casa e agora? Agora eu não posso pagar, agora perdi, agora aconteceu isso, agora aconteceu aquilo. Não joga nas costas dos outros a responsabilidade que é sua. Você foi atrás de uma palavra. Não é assim que funciona. Você e eu precisamos ter intimidade com Deus. É lógico que Deus pode usar alguém e dizer, o Senhor vai te dar uma casa. O Senhor vai... Deus pode. O Senhor está te dando uma chave de uma casa, uma chave de um carro, se o Senhor quiser. Ele fala. Deus pode te falar com você em sonhos. Deus pode usar alguém, falar com você. Agora, o você comprar, o você fazer dívida, a pessoa quer casar, aí chega lá com um príncipe encantado e quer que o profeta diz se é de Deus ou não. Analisa a vida dele. Vê se ele é uma pessoa de Deus. Vê se ele está no mesmo projeto de Deus seu. Vê se é uma pessoa que está de acordo, né? Ora ao Senhor, busca no Senhor. E depois porque depois a pessoa fala, não, pode casar, é de Deus. Aí tá, casa. Todo mundo tá em problema. Todo casamento tá em problema, porque as pessoas não são iguais. Aí quem é o culpado é a irmã fulana que profetizou. É a irmã cicrano que profetizou. Então, como é que fica? Complicado, né? Então, nós estamos diante de um assunto muito importante. Eu já vi situações assim, né? A pessoa quer arrancar uma palavra de alguém porque acha que a pessoa ora, acha que a pessoa tem, né, algo mais profundo com Deus, ele quer uma resposta de Deus. Busca no Senhor. Deus fala conosco. Tudo tem que estar aqui, olha, de acordo com a palavra. Não existe profecia fora da palavra, que vai contra a palavra de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Estamos vivendo tempos difíceis,
que pessoas querem iludir, enganar, usar, né, artimanhas, tá? A Bíblia diz, provai e vede se o Espírito é de Deus. Pessoas usando, dizendo que é Deus e a fonte não é Deus. Deus não mandou falar, não foi Deus que está falando, mas a pessoa fala de si. Então nós precisamos estar atentos. E o Senhor continua falando no meio do seu povo. O Senhor continua sendo fiel. O Senhor continua abençoando. O Senhor continua fazendo maravilhas no meio do seu povo. Mas vamos ter intimidade com Deus. Vamos buscar no Senhor. Não vamos dizer, irmã fulana falou isso. Irmã cicrana falou aquilo. Irmão fulano de tal falou isso. E tem gente que ainda fala assim, ainda nem não aconteceu. Não aconteceu porque você não buscou. Não aconteceu porque você não se colocou na posição. Então, nós estamos encerrando, né, a nossa lição de hoje. Glória a Deus por isso. Deus tem nos abençoado. Deus tem feito maravilhas, né? E nós vamos orar nesse momento. Eu quero agradecer a todos que estão aqui participando conosco. Nós mudamos, né, de local, mas o Senhor continua fiel, né, na sua palavra. Nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor é fiel. Aleluia. E o Senhor muito tem falado nos nossos corações. Deus, porque o Senhor usou, Senhor, aqueles profetas, Ageu e Zacarias, para incentivar o povo, para incentivar o sacerdote, para incentivar Zorobabel como príncipe daquele lugar, para a reconstrução, ó Deus, do templo. Jesus, e assim também o Senhor continua fortalecendo o teu povo, incentivando o teu povo, através, Senhor, dos teus servos, aqueles que o Senhor tem chamado para fazer a tua obra. Continua nos dando vitória e nos sustentando, em nome de Jesus. Amém. Tem um hino da harpa que ele diz assim: por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Oh, glória! Amém? Glória irmãos, a Deus. Que Deus possa abençoar. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que de alguma forma estiveram e estão conosco. Aleluia, nesta manhã. glória Eu vi a Deus. Aí pastor Jerônimo, lá de Piúma, vi irmã Senilda, irmã Luciene Moreira, enfim, irmã Prisciane. Que Deus possa abençoar glória todos a Deus, os irmãos, aleluia, que estão sempre conosco em nossas lives. Nós iremos nesse momento impetrar a bênção apostólica para encerrar aqui a nossa grande escola bíblica dominical. Glória a Deus. À noite, a partir das 7 horas, 19 horas, estaremos num culto presencial. Hoje é culto das irmãs. Culto do círculo de oração. Que Deus possa vos guardar e estaremos ali. Ontem fizemos uma visita abençoada na casa do nosso irmão José de Alcântara, lá próximo à fazenda do Centro em Castelo. Foi uma bênção. Oramos, cantamos, Deus nos abençoou. Ganhamos até uma abóbora lá. Que Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos. Como diz uma leitora, né? Que Deus possa curar suas enfermidades, que Deus possa realmente fazer com que a sua vida possa prosperar na presença de Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as grandes consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a vinda de Jesus para sempre. E todos digam amém. Amém. Antes aqui de desligar o Face, nós queremos informar e também aqui render nossos sentimentos pelo passamento da nossa irmã Carmen,
Nossa irmã, vizinha. é vizinha nossa, irmã da nossa irmã Francisca, é irmã do nosso amigo Badu, enfim, é uma família tradicional aqui de Atiruvivaca, muito conhecida, né? Faleceu, é tia do nosso irmão João Batista, nossa irmã Leise, nossa irmã Simone, nossos sentimentos, em nome da nossa família Pereira, em nome do nosso ministério, que Deus possa confortar o coração dos queridos irmãos neste dia complicado, mas Deus sabe de todas as coisas, está no controle de tudo. Um bom domingo na presença de Deus em nome de Jesus. Amém.